Oi, pessoal, vamos lá para mais uma aula. Na aula de hoje a gente segue falando sobre Alta Idade Média, entre o século V e o século X. E nessa de hoje a gente vai para o ponto 3 aí do que a gente está estudando. Hoje a gente vai falar sobre o islamismo. Só lembrando que a gente está falando de Alta Idade Média, então significa que estão acontecendo várias coisas pós-Roma. A gente estudou Império Bizantino, estudou os reinos bárbaros, com destaque para o Reino Franco lá na Europa, e agora a gente vai ver o islamismo. Bom, o que acontece? Enquanto as coisas estão acontecendo a partir do século V, que a gente já viu ali na região da Turquia com o Império Bizantino, tal, lá na Europa com o Reino dos Francos, um pouquinho mais para a região da Península Arábica, a gente vai ter uma situação bem diferente. É o seguinte, nessa região da Península Arábica, a gente tem tribos nômades. Vocês lembram o que é tribos nômades? São aquelas que vão se deslocando de lugar em lugar. E essas tribos nômades, elas vão atrás de oásis ali no deserto, na região da Arábia. Elas são politeístas, né, de povos beduínos, então, que vão ter alguns lugares de maior destaque, como é o caso da cidade de Meca. Meca passa a ser uma cidade sagrada para esses povos, porque era um centro de adoração politeísta. Então, o que significa? Vários povos, tribos, então, circulavam e tinham em Meca um desses lugares de centrar a sua adoração. Lá existia um lugar chamado Caaba, e na Caaba os deuses eram adorados então. Muito bem, então a gente tem tribos politeístas de povos beduínos que circulam pela Península Arábica, mas que se encontram em Meca, por exemplo, como uma cidade sagrada. Em Meca, existiam famílias que protegiam a Caaba. São tipo pessoas que prestavam ali serviços para manter a Caaba funcionando, já que recebiam um fluxo grande de visitas. Nessas famílias fazia parte um cara chamado Maomé, o profeta Maomé. Maomé, além de ser de uma família protetora da Caaba, ele é casado com uma mulher que tem uns negócios de caravanas comerciais. Então vai fazendo caravanas, né, de comércio, e Maomé trabalha com isso também. Acontece que, certa vez, numa dessas viagens, então, de ir rumo aí a fazer seus comércios e tal, Maomé acaba tendo a visão de um anjo. E diz que o anjo Gabriel se apresenta para ele e diz para ele pregar o Islã, o arrependimento, e que só existe um Deus, Alá, portanto, um monoteísmo. Obviamente, isso não é fácil de você dizer numa cidade que vive de politeísmo. Maomé, muito tocado com a visão do anjo, resolve voltar então, pós esse período do Ramadã, que é um período de conexão da alma, tal, de jejum e tudo mais, vai para Meca e começa a pregar o Islã, o arrependimento, né? Para que as pessoas se convertam a acreditar que existe apenas um Deus, Alá. Só que assim, a questão da cidade de Meca é que ela vivia em função desse politeísmo, né? É como se você chegasse para um lugar que vive de uma certa coisa de turismo e você falasse que não pode mais fazer aquilo. Era a mesma coisa. Vamos pensar, por exemplo, a Aparecida do Norte, aqui no estado de São Paulo, é um centro de turismo religioso. Né? Tem a Basílica Católica ali, e a partir dessa Basílica Católica, a gente tem bastante gente que visita. Se de repente fosse proibido a visitação católica, como que aquelas pessoas reagiriam a isso? Né? Como que as pessoas reagiriam a essa nova situação? Pois é, era esse o problema. E então, Maomé acaba sendo perseguido. Ele e cerca de 300 seguidores acabam sendo expulsos e vão fugir para uma outra cidade, a cidade de Medina. Isso em 622, então, depois de Cristo. Data importante por quê? Porque a fuga de Maomé de Meca para a cidade de Medina tem o nome de Égira. A Égira é no calendário muçulmano o primeiro ano, o ano 1. Começa aqui a contar o calendário. Então a gente tem uma diferença aí, 622 anos. O que acontece lá? Maomé, então, que sai de perseguido em Meca, vai para Medina
E em Medina, as pregações de Maomé acabam fazendo muito sucesso. Ele acaba adquirindo aí uma série de seguidores. O que parecia quase impossível de acontecer, mas ele vai conseguir. E aos poucos, então, as pessoas vão aceitando a pregação do Islã. Entre as palavras ditas por Maomé, vale chamar atenção para o conceito de jihad. Jihad é interpretado hoje, mal interpretado por sinal, como a ideia de que Maomé pregava a guerra, a luta santa, né? Na verdade, as palavras de Maomé parecem bem claras em dizer que essa luta santa é, na verdade, o esforço para a conversão daqueles que não acreditavam em Alá. Então é como se fosse uma guerra espiritual, nesse esforço de converter aqueles que não são islâmicos. Obviamente, existe um preconceito do Ocidente que vai associar o islamismo ao terrorismo, aos homens-bomba, e que jihad é guerra santa. Se a gente pensar lá na Idade Média, quando a gente vai ter o confronto das cruzadas, a guerra santa ali está muito variável, né? Para cristãos ou para islâmicos, o conflito dá na mesma. Então, cuidado, jihad não significa o conflito bélico, significa um esforço de fé. Só que nesse sentido, o que aconteceu? Maomé acaba tendo 10 mil seguidores e 628 ele retorna para Meca e sem resistências acaba ocupando a cidade, destrói os ídolos, com exceção de um símbolo que vai ficar lá no centro da Caaba, que é a Pedra Negra. Segundo ele, que é um símbolo da unidade de Deus, né, do único Deus. Se você olhar fotos da mesquita em Meca, na Caaba, você vai ver exatamente um cubo preto lá todo envolto tal, que é o símbolo então que é deixado. A partir disso, as tribos aos poucos vão se convertendo ao islamismo e a gente vai viver um processo então de unificação dessas tribos na Península Arábica. Muito bem. Quais são as bases do islamismo? Primeiro de tudo, existe um único Deus e esse Deus se chama Alá. Lembrando que o islamismo é uma das 3 religiões monoteístas, cristianismo, judaísmo e islamismo, com uma forte aliança ali, aproximação entre o islamismo e o judaísmo. Se a gente pegar na tradição, com um esforço histórico, dá para se montar uma herança de que os filhos de Abraão, os dois, deram origem a esses 2 grupos. Se Isaac foi responsável por ser aí o ponto de partida do povo que mais à frente seria então o judeu, Ismael, o outro filho de Abraão, acabou sendo responsável pelas tribos ismaelitas, que vão se deslocar pela região da Península Arábica. Então, se a gente quiser fazer um esforço histórico desse sentido, dá para ver uma certa ligação parental entre esses grupos. Inclusive, Yahvé e Alá são a mesma figura divina. Para os islâmicos, assim como Jesus, Maomé também era um profeta, o último deles, por sinal, na tradição islâmica. Eles usam como livro importante, né, como regra de fé, o Alcorão. Por quê? No Alcorão, chamado de recitação, estão contidas as ordenações dadas por Alá para Maomé. Além disso, alguns islâmicos se valem da Suna. A Suna é um conjunto de cartas, de relatos, enfim, que trazem a vida de Maomé também. Essa crença, ou só no Alcorão, ou no Alcorão e nas Sunas, dá origem a 2 grupos, os xiitas e os sunitas. Os xiitas defendem só o Alcorão como regra de fé e a interpretação literal a partir daqui. Além disso, acreditam que só descendentes de Maomé têm direito a serem governantes e tal. Os sunitas acreditam no Alcorão, mas também na interpretação a partir das Sunas, e são mais maleáveis quanto a isso, acreditando que qualquer figura islâmica que tem uma vida de virtudes pode ser um líder. Bom, no mundo hoje nós temos cerca de 10%
dos muçulmanos xiitas e os outros 90 sunitas. A título de clareza, só para exemplificar, xiitas, por exemplo, defendem que as mulheres usam burca, né, que é aquela roupa sem nada mostra, até com a telinha nos olhos e tal. Enquanto os sunitas defendem o uso do véu, por exemplo, em público. Diferenças sensíveis aí, mas na tradição, se a gente for ver, são várias diferenças entre sunitas e xiitas. Muito bem. E quais são os preceitos? Orar 5 vezes ao dia. Quando eu digo preceitos é porque não se pode abrir mão. Tem até aplicativo do celular que você coloca lá, ele te aponta na bússola a direção de Meca, e você pode programar os horários em que ele vai despertar para você fazer as suas 5 orações diárias. Também se pratica caridade, tem que se praticar caridade, o amor, né, dar esmolas e tal. Tem que jejuar o período do Ramadã. O Ramadã vai se dar mais ou menos em junho, julho, aproximadamente. Mais ou menos junho. O Ramadã é o período em que se faz o jejum para se aproximar mais de Allah. É essa a ideia. Então, um período santo do ano, do calendário dos islâmicos. E pelo menos uma vez na vida tem que fazer uma peregrinação para Meca. Contanto que você tenha condições financeiras e esteja bem de saúde, né? Acontece que alguns islâmicos do mundo organizam viagens para Meca e bancam aqueles que não têm condições de ir e tal, quase como uma forma mesmo de caridade, portanto, e acabam indo. Muito bem, é curioso que apesar de ser um preceito tão sério, em tempos de coronavírus como agora, fotos lá da mesquita mostram um fluxo de pessoas bem menor, ou seja, se programando para ir em outro momento da vida, obviamente, mas também tendo respeito por essa doença, por esse vírus contagioso que a gente está passando nesse momento. Bom, pós-Maomé, o que vai acontecer? A gente vai ter líderes chamados de califas, fundando o que são chamados de califados, quase como um senhor local assim mesmo, e transformando o conceito de jihad, não só agora espiritual, mas também num conceito de expansão militar. Uma expansão muçulmana vai se dar através dos califados, portanto. Dessa forma, a Arábia, que na época de Maomé compreendia mais ali a Península Arábica mesmo, aos poucos vão ter conquistas que vão rumo ao Egito, rumo à região do Oriente Médio, à região da Pérsia, e assim vai crescendo as conquistas. Até que por volta do século VIII, os árabes acabam chegando até a Península Ibérica e vão ser barrados na França, na Batalha de Poitiers. A gente já falou disso quando falamos do Reino dos Francos. Em 732, Carlos Martel lidera os francos na resistência contra o avanço árabe. E voltaremos a falar dos árabes quando falar do Império Turco-Otomano também, tudo mais. Vale chamar a atenção, pessoal, para uma efervescência cultural e científica brilhante desse povo árabe. Por quê? Eles conseguiram guardar uma mistura de tradição árabe com bizantina, com persa, com indiana, com grega, tudo ao mesmo tempo, permitindo que as pessoas fizessem seus anseios culturais, só não ferindo o Alcorão. Isso fez, por exemplo, com que tivesse um investimento muito grande em pesquisas de ciência via gregos, por exemplo, os filósofos gregos. A gente conhece parte dos filósofos gregos em função dos árabes, de terem preservado isso tudo. Também avanços na matemática, na engenharia, na alquimia, que é a mistura de ciência com certa magia, com certa arte, né? Que tinha o lance da pedra filosofal, ou de transformar o orvalho em pedrinhas de ouro. Também uma literatura bem avançada com as Mil e Uma Noites, bem interessante também, uma coletânea de contos. Enfim, e a gente tem o modelo arquitetônico, né? Como tem uma série de reproduções artísticas proibidas, Maomé,
Alá, não podem ser representados, o talento arquitetônico dos árabes vai ser gigantesco. Então é só olhar as mesquitas com abóbadas gigantes, os arcos do mundo árabe, também presente, por exemplo, na Espanha, já que durante muito tempo a região espanhola permaneceu ocupada pelos árabes. Ou mesmo hoje, no mundo muçulmano, em cidades como Dubai, lá nos Emirados, e aqueles prédios fantásticos, sem dúvida nenhuma, talento e muita pesquisa, muito conhecimento cultural e científico angariado durante tantos anos pelo povo muçulmano. É isso aí, galera. A gente encerra assim a aula 16 sobre o islamismo dentro do contexto de Alta Idade Média. Na nossa próxima aula, conjunto sobre o feudalismo, fechando aí a Alta Idade Média. É isso aí, muito obrigado. Se você ainda não está inscrito no canal, não se esquece de clicar aí e se inscrever. Valeu, galera. Até a próxima.